Fala galera! Já voltamos para casa e chegou a hora de colocar tudo de volta no lugar e preparar o motorhome para seguir viagem pela América Central. Se você viu o vídeo da gente preparando o motorhome para fazer o despacho, sabe que aconteceu uma revolução aqui. Nós tiramos tudo de dentro dos armários, guardamos quase tudo lá na garagem, ou trocamos as coisas de lugar pensando na segurança durante o despacho. E durante esses 10 dias que o carro ficou aí entre parado no porto e navegação, ele ficou bem cheio de poeira, apesar de ter ficado fechado esse tempo todo. Então a gente precisa limpar tudo, colocar tudo no lugar para poder seguir viagem. E a gente veio mais uma vez aqui pro Albrook Mall, tem um ponto do Overlander nesse lugar aqui, e a gente tá inclusive com um outro casal de brasileiros, é um motorhome do Texas, mas de um casal de brasileiros que tá viajando em família. E aqui é o estacionamento do shopping, tem um cinema, aqui tem o Super 99, que é um supermercado, e aí tem um pátio enorme na parte de trás aqui, onde a gente pode estacionar os carros. Mas bora começar a organizar tudo. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que origami. De la forma que tu besas, mami, más simétrica que Já tô agora aqui dentro de casa com a porta fechada porque começou a chover e luzes acesas, clarabóia ligada porque é bastante calor aqui e eu vou começar a organizar as coisas. Na verdade tem tanta coisa espalhada que eu não sei nem por onde começar, mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar um jeito nas coisas que estão espalhadas no meio da casa, principalmente as coisas que a gente trouxe com a gente, que estão em malas, que estão em sacolas. Eu preciso dar um jeito em tudo isso e também limpar os armários, pra depois aí sim a gente começar a mexer nas coisas que ficaram lá na garagem. Essa é a situação atual por aqui. As malas que vieram com a gente, as mochilas também, aquilo ali é um saco de roupa para doação, que a gente tinha que ter doado lá na Colômbia, não fez isso, então agora essa mala aqui também foi para doação, depois que eu tirar as coisas que estiverem dentro. Vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente vai se desfazer, então a gente coloca tudo aqui dentro e encontra alguma entidade ou alguém para doar. E aqui por cima estão as coisas que vieram do Airbnb de comida que eu preciso dar um jeito, e aqui também tem 2 sacolas com comidas que eu preciso dar um jeito. Eu já organizei algumas coisas lá na cabine, mas para poder organizar bem aqui a garagem eu vou ter que tirar tudo de dentro e a gente provavelmente não vai conseguir organizar tudo hoje, porque já tá escurecendo. Então eu vou tirar as coisas da casa e da cabine, colocar lá na cabine do carro, organizar a garagem, e aí se a gente não conseguir organizar essa parte toda hoje, eu coloco de volta algumas coisas aqui dentro da garagem pra gente poder dormir, e aí amanhã a gente continua o trabalho. Agora sim temos uma outra realidade por aqui, muita coisa já foi pro lugar, ainda falta uma segunda etapa, que são as coisas da garagem, terminar de organizar as coisas que estão na cabine, mas pelo menos por hoje a gente já consegue dormir aqui em casa, que já é uma grande coisa. Tudo que tava por cima a gente conseguiu dar um destino, a mala já foi pra doação, que também é uma grande coisa. Uma boa parte dos armários aqui a gente já conseguiu organizar, e nesse armário aqui eu já coloquei quase tudo aqui na lateral, aqui em cima, as camisas nos cabides, só ficou a mochila do Léo que amanhã a gente precisa organizar, que são equipamentos, então vai ficar assim por enquanto. E pelo menos nosso banheiro já está usável. A gente ainda tá com uma das nossas malas aqui, porque essa mala costuma ficar lá em cima, mas aqui em cima a gente também tá cheio de coisas que precisa organizar. Estão os nossos travesseiros, estão as almofadas, cobertor, então a gente precisa tirar tudo isso aqui, colocar a mala e organizar essas coisas também. Então por enquanto a mala fica aqui, mas o banheiro também é mais uma coisa que a gente pode usar. Aí o que a gente faz na hora de usar o banheiro é tirar a mala, deixa ela aqui fora, usa o banheiro, toma banho e tal, aí depois quando o banheiro estiver seco de novo, coloca a mala ali, porque amanhã dela já vai pro lugar. Agora, uma coisa que a gente ainda não organizou foram as coisas da garagem, e lá estão os nossos utensílios de cozinha, tudo que a gente precisa pra fazer comida tá lá. Então o Léo saiu pra buscar uma comida pronta pra nossa janta, e enquanto isso eu vou aproveitar pra dar uma limpada no chão do motorhome, porque mesmo eu tendo varrido, ainda tá muito sujo, tem muita poeira acumulada, então eu vou passar um aspirador e passar um paninho também.
pasan por ahí. Pronto, agora sim tem uma casinha limpa e cheirosa pra gente passar a noite. Como vocês puderam ver, não foi assim uma grande limpeza, porque nós estamos sem produtos de limpeza aqui e eu não me liguei disso na hora que eu fui pensar em limpar o chão, mas estava precisando, então eu passei um lenço desinfetante e resolveu pelo menos. Agora o chão tá limpinho, não tá mais cheio de poeira. E agora é só esperar o Léo voltar então pra gente jantar, tomar um banho e descansar, porque amanhã tem mais. A gente tem a segunda etapa ainda, que é tirar tudo que tem na garagem e terminar de organizar a casa. Comida bem saudável hoje. McDonald's. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú... Fala galera, bom dia! Depois de 2 semanas, finalmente a gente fez café de novo na nossa casa. Com bastante trabalho hoje ainda. E fica essa barulheira aqui do lado, porque tem vários ônibus de turismo estacionados aqui. E aqui do lado tem um canteiro de obra também. Então fica caminhão, máquina trabalhando o tempo todo. Então vai ser com barulho mesmo, não tem jeito. Use filtro solar. Vocês lembram desse vídeo? Marcou muito a minha infância. Eu não lembro a época exatamente, mas viralizou esse vídeo. Gosto muito, eu acho muito legal. Bora trabalhar. Olha, essas 3 caixas aqui que estavam embaixo do degrau. Aí nessa aqui a gente tem o mixer, a nossa cafeteira tá aqui dentro, o espumador. Aí aqui estão todos os utensílios de cozinha. Inclusive eu tive que botar o pó de café no olho, porque a nossa colher tava aqui dentro. Aqui estão nossas jaquetas e mais algumas coisas de cozinha aqui dentro. Agora eu vou tirar tudo isso aqui e colocar lá dentro de casa para liberar essas caixas e eu poder botar tudo que tá em sacos aqui de volta aqui dentro. Já organizei aqui nossas gavetas talheres, de utensílios. Algumas coisas eu deixei por cima aqui pra Fábio organizar depois. E o nosso armário do café também já tá arrumado. Agora bora começar a guardar as coisas lá no porta-malas. Conta pras pessoas por que você deixou ali pra organizar. Porque eu nem sempre sei onde é que ficam as coisas. Vai dizer, na casa de vocês não é assim também? Isso porque a metade das coisas que o Léo guardou nas gavetas ele ia pegando e perguntando onde é que ia. Aí as outras coisas que vão em outros armários depois eu guardo. E aí está, nossos materiais de retoque de pintura, materiais hidráulicos, aqui as peças sobressalentes do carro. E eu deixo lá na cabine o nosso medidor de pressão dos pneus, essa espuma aqui para inflar pneus, caso a gente precise numa emergência, e um kit para reparar também os pneus. Isso aqui fica lá na frente porque numa eventual emergência a gente tem algumas formas aí de reparar o pneu para seguir viagem. É claro que como a gente tem rodado duplo na parte de trás, se a gente furar um dos pneus, a gente ainda consegue rodar sem problema nenhum. Agora, se a gente fura o pneu da frente, por exemplo, a gente já não consegue. Então, se a gente está em algum lugar onde não tem tempo para reparar o pneu com calma e tal, eu posso utilizar esse Tire Repair aqui, que ele solta uma espuma expansiva para dentro do pneu e a gente consegue rodar alguns quilômetros. Quem deu isso aqui pra gente foi o nosso mecânico, o Jonathan. Muito obrigado pelo presente. A gente, graças a Deus, não precisou usar ainda, mas em caso de necessidade a gente tem aqui. E tinha outra caixa com coisa aqui ainda. Macarrão e todos os nossos temperos, então eu vou levar essa caixa lá pra dentro para organizar também. E no vídeo organizando o carro para o despacho eu mostrei o que tinha nas caixas grandes, então hoje eu vou mostrar o que tem nas pequenas aqui, ó. E de material de limpeza do carro eu tenho algumas esponjas, pano para lavar o carro, pano para secar. Eu utilizo esse silicone aqui nas partes plásticas. Tem uma emenda de mangueira aqui também, caso precise, ela fica aqui dentro. E WD-40, que eu até vou deixar fora para passar em algumas dobradiças aqui.
Ó, na caixa de peças para móveis a gente tem bastante coisa. Tem dobradiças aqui sobressalentes, tem pistões, tem puxador, uns adesivos para cobrir parafusos. Aqui tem as argolas que a gente utilizou para travar as portas traseiras, alguns ganchos, dobradiças e mais algumas outras coisas aqui. Então isso tudo fica aqui dentro para caso a gente precise fazer manutenção em algum móvel, a gente tem as peças aqui. Claro que assim, na grande maioria dos países que a gente passa, a gente encontra lojas, inclusive nesse lugar que a gente está aqui no shopping tem uma loja chamada Do It, tem muita coisa de material de construção, mas às vezes a gente não acha exatamente a peça que a gente estava utilizando aqui na construção do motorhome, né? Então é bom ter algumas peças sobressalentes disso, para caso a gente precise fazer manutenção, a gente não tem que mudar completamente a estética e nem o móvel em si, para poder caber a nova dobradiça ou o novo pistão. E da parte elétrica a gente tem de material extra, são alguns cabos, a gente tem adaptadores ITs aqui. Aqui dentro tem algumas tomadas 12 volts, chaves, teclas, algumas coisas assim. Plugs para extensão, a gente tem uma tomada igual às que a gente utiliza no carro também, precisar trocar uma a gente tem aqui. As chaves gerais das nossas baterias, a gente tem 3 chaves extras, um disjuntor automotivo de 60. Como a gente alterou a ligação das placas solares, eu deixei aqui também o nosso Y, 1/3 MC4. A gente tem algumas lâmpadas sobressalentes e as alças das nossas baterias. Caso a gente precise sacar elas, a gente utiliza essas alças aqui. Então bora botar tudo dentro da caixa e guardar tudo aqui embaixo do degrau. Caught by surprise by you. Want you to make my heart feel as much as I know it should. Olha, por que é bom ter peça sobressalente? Uma das dobradiças aqui tá quebrada na nossa porta do armário da cozinha aqui, ó. Então, normalmente ela tem que estar assim, e aí esse pininho aqui tá pra fora e ele realmente quebrou, estourou a ponta aqui, ó. Então, é essa dobradiça que a gente tem que trocar. Então é bom quando a gente tem as peças para poder fazer esses reparos pequenos aí no motorhome. Agora sim é minha vez de começar a organizar as coisas por aqui. Eu tinha um compromisso de trabalho que eu precisava terminar ainda hoje de manhã, então agora vamos começar a organizar as coisas da cozinha primeiro. Tem algumas comidas aqui que tem que organizar e já tem uma pilha de roupas ali que eu preciso também dar um jeito. Isso aqui tudo é roupa de inverno que eu quero tentar colocar dentro da mala, porque afinal de contas teremos aí pelo menos mais uns 6 meses que a gente não vai precisar mexer nisso daqui. Depois de quase um ano só de inverno, né? Ter uns 6 meses aí já é o suficiente. É, agora vai precisar de roupa de inverno por um bom tempo, né? Graças a Deus, né? Porque o inverno é bom, mas o verão é bem melhor, né? Por isso que a gente fala que tá calor, mas a gente não reclama do calor. Não, eu posso suar aqui e tá tudo certo. Tá bem melhor do que no frio. Agora que a casa tá em ordem, garagem arrumada, cabine também, só falta uma coisa pra gente poder seguir viagem, que é fazer compra de mercado. Uma coisa que a gente não sabia que a gente poderia passar com comidas aqui pro Panamá. No fim, as poucas coisas que a gente deixou dentro do motorhome não tiveram problema algum. Então, se você vai fazer esse trajeto, eu até recomendo que você faça algumas compras na Colômbia, porque é muito mais barato do que no Panamá. Então, como a gente não sabia disso, eu preciso fazer compras pra gente seguir viagem, pra gente ter comida e voltar pra nossa vida, pra nossa rotina dentro do motorhome. Então, eu vou aproveitar que nós estamos parados aqui no estacionamento do shopping e eu vou num supermercado que tem ali. E eu ia dizer que o Léo tá vindo porque ele vai aproveitar e vai num Starbucks que tem aqui no shopping pra subir vídeo e trabalhar, mas ele tá concentrado ali filmando os pássaros. Viu? Tipo uma águia, assim. Sempre tem que conferir se a chave tá no bolso, né? Pra não trancar o carro com a chave dentro. Pronto. Então vamos. O sol já tá se pondo, a gente tem pouco tempo porque aqui tudo fecha muito cedo. Eu não sei a hora que o Starbucks fecha, mas o mercado... O shopping fecha cedo, né? Aqui. Esse shopping fecha às 8 horas e ontem fechava às 7. O cara falou que era feriado. Não sei que feriado que era, mas...
Tava fechado, 7 horas já ninguém mais entrava lá. E esse shopping é enorme, ele fica do lado do terminal principal aqui da cidade, ele é junto com o terminal. Então aqui tem esse supermercado, mas do outro lado tem outro supermercado. São 15 minutos caminhando. E o Starbucks, onde o Léo vai, fica pra esse lado também. Então eu vou fazer companhia pra ele, vou até o outro lado do shopping, ver os preços e depois eu volto pra cá. Bora! Mi amor, te seguiré en la noche, haz brillar tu luz y volveré. Baby, yo te prendo la vela, yo te prendo la... Eles aceitam fígado pra pagar o café. Agora que eu já deixei o rapaz acomodado aqui, mentira, agora que eu já roubei metade do café dele, eu vou pro mercado. Esa noche que te llamé, estaba lista para el viaje. Y no me importa dónde vamos, siempre estamos encendidos. Baby, siempre te buscaré. Puede que sea ciega, pero yo tengo fe. Cuando te agarra el cuerpo sin conocerte. Essa vinda no mercado só serviu pra passear um pouco mais, caminhar um pouco mais pela área deserta do shopping, porque o mercado é bem pequeno e os preços estão iguais, se não piores aos outros mercados. Uma outra coisa que eu achei que o preço era um pouco melhor, mas nada do que a gente vai comprar agora, porque eu preciso comprar frutas, verduras, coisas mais frescas assim. Então vamos atravessar o shopping de novo pra ir lá no outro supermercado. Mi amor, te seguiré en la noche, haz brillar tu luz y volveré. Baby, yo te prendo la vela, yo te prendo la... Eu vim no mercado só pra comprar as coisas que a gente precisa pra hoje, pra amanhã, então eu vim pra comprar verduras e carnes. Mas tinha umas promoções de bebidas, então eu aproveitei também. A gente sabe que na Costa Rica as coisas serão ainda mais caras do que aqui. Aguarde o vídeo do supermercado, que a gente vai mostrar os preços também. Mas então eu tinha aqui umas promoções de vinhos e também umas promoções de Smirnoff Ice de latinha. Se vocês não viram, tem uns sabores diferentes. Tem essa aqui é de massa verde, tem uma de guaraná e tem uma de framboesa. Então eu peguei porque o Léo gosta bastante, então como eu tô levando vinho pra mim, estou levando essas Smirnoffs pra ele pra aproveitar essas promoções, né? Porque em dólar, qualquer 50 centavos de desconto já é um grande desconto. Cambia el ambiente. Baby, yo te prendo la vela. A gente vai se despedir por aqui então. A nossa ideia nesse vídeo foi mostrar um pouco da rotina vida real mesmo, que é coisa que muitas vezes acaba não aparecendo, e todas as tarefas que a gente precisava fazer para poder preparar o nosso carro para a jornada agora pela América Central rumo ao Alasca, mais uma etapa da nossa aventura. A gente espera que vocês tenham gostado de acompanhar. E se você quiser viajar com a gente até o Alasca, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, que tem muita coisa vindo por aí. E a gente se vê então no próximo. Tchau!